Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme e os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Muito bom dia. E por aí, como é que estão as coisas? Por aqui a gente está acompanhando as sessões, né, as primeiras da Câmara de Vereadores. E dentro destes temas que foram aprovados lá, logicamente que o ambiente do legislativo já está diferente, né, Bruno? É uma corrida eleitoral, ela já começou. Os vereadores também estão dispostos e já estão tentando e buscando seus discursos, seus apoios, ainda mais com a janela partidária aberta. E eu queria, inclusive, acrescentar aqui a nossa fala, para você poder dar a sua opinião, a fala também do presidente da Câmara de Vereadores de Campinas, o Luiz Rossini, que em uma reportagem aqui, o jornalista Guilherme Leal conseguiu conversar com ele sobre até onde vai, qual é o limite dos vereadores lá quando sobem, né, para falar, quando discursam, quando falam de seus projetos. Afinal, estamos numa corrida eleitoral. Vamos ouvir. É claro que, assim, num ano eleitoral, talvez alguns debates aflorem, talvez a gente tenha algumas discussões mais acaloradas, né? O ambiente político da Câmara, obviamente, é influenciado pelo processo eleitoral. Agora, eu já participei de várias eleições como vereador. A gente percebe que a Câmara consegue continuar cumprindo o seu papel paralelamente ao processo eleitoral, né? Existem algumas regras que os vereadores são obrigados a respeitar do ponto de vista da lei eleitoral. Ele tem que exercer o seu mandato, mas não pode fazer da tribuna, por exemplo, um palanque eleitoral. Aqui ele pode discutir suas ideias, apresentar seus projetos, suas propostas, não pode pedir voto, né? Então, mas eu acho que os vereadores têm essa consciência. É claro que as sessões elas acabam sendo mais tensas, vamos dizer assim, ou intensas, né, do ponto de vista do debate, mas os vereadores estão maduros para enfrentar isso sem prejudicar o andamento e cumprir a função aí do Poder Legislativo da cidade. Você acha que há essa maturidade mesmo ou precisa regular, Bruno? Olha, Carol, esse é um tema sempre muito delicado, né? Porque em outros casos há descompatibilização dos cargos, né? Mas no caso do legislativo não tem como, porque como é que você vai tirar todos aqueles e mesmo que você colocasse, os demais também são suplentes e muitos também estão disputando a eleição. Então, quer dizer, você viraria um verdadeiro caos do caos e não resolveria o problema, né? Eu acho que assim, Carol, o presidente faz uma fala que ele tem razão, né, naquilo que ele diz em termos de que você não pode pedir voto, enfim, que ele espera que os vereadores sejam maduros e tudo mais, mas a gente sabe que é assim, Carol, a própria sessão, para quem acompanha ela regularmente, você já tem um momento ali que é o chamado momento do pequeno expediente, que é antes de você começar a votação dos projetos, enfim, o encaminhamento dos requerimentos e tudo mais, que é quando o vereador ele faz o balanço da semana, né, então é onde ele leva ali a pauta principal, o assunto que mobilizou o seu gabinete, as demandas que foram trazidas ali por parte dos cidadãos até ele, e ele oferece essa visibilidade para todos que acompanham, portanto, a discussão do legislativo, seja através da transmissão, seja lá presencialmente. A gente sabe que, hoje em dia, cada vez menos as pessoas acompanham de maneira assim intensa o trabalho dos vereadores, até porque muitos olham e falam, poxa, a sessão cansa, é longa, é chata, é protocolo, é isso, é aquilo. Mas não vamos esquecer do seguinte, em se tratando de um mundo no qual as campanhas digitais são campanhas extremamente importantes, Carol, os vereadores já fazem falas mais preocupados em criar os recortes necessários e importantes para que isso necessariamente depois possa vir a alimentar as suas campanhas eleitorais, seja o direcionamento. E é o que eu sempre falo, vereador em exercício de mandato tem um plus, né? Tem uma vantagem em relação àqueles que estão tentando estrear ou estão tentando ser reconduzidos à Câmara. Eles acabam, direto ou indiretamente, utilizando a estrutura dos seus gabinetes para poder, de alguma forma, intensificar essa lógica das campanhas, né, Carol? Então tem acesso à informação, organiza essas informações, tem o que mostrar para os eleitores. Cabe, obviamente, ao eleitor fazer a sua análise e entender se é razoável reconduzir o vereador ou se ele deseja realizar essa troca, né, Carol? Agora, que é bem difícil você separar uma coisa da outra, é difícil. O que não pode é explicitamente pedir voto. Obviamente, a própria legislação veda, né? Todos são pré-candidatos. Ninguém se coloca ainda na condição de candidato como um todo. Agora, que vai ter tema mais de embate nas discussões ali no momento do plenário, isso certamente acontece. Tem, às vezes, muitos daqueles que são candidatos, que às vezes pede lá momento, vai subscrito por
por associação de bairros, etc., para fazer falas mais enérgicas e provocar. Então, quando chega ali do meio do ano em diante, de julho em diante, a coisa pega mais, viu, Carol? Tem de tudo. Agora, tem também Caravana de Campinas. Será, Pierangeli, se organizando? Vai ser que dia? Dia 25 de fevereiro, né? Vai ter o ato lá em São Paulo em Caravana. apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, com certeza, tem muita gente que vai, né? Aqui em Campinas tem muitos apoiadores do ex-presidente. Mais um apoiador, né, que confirmou presença é o governador Tarcísio de Freitas, Bruno. Ele tenta, às vezes, não se colocar como bolsonarista, colocar com uma pessoa mais ponderada, tem diálogo com o Lula, né? Inclusive, teve foto com Lula. Conversando sobre, inclusive, o trem intercidades e o túnel Guarujá-Santos. Mas o que você acha, como você avalia essa confirmação de presença? Ele quis mostrar que ele tá com o Bolsonaro, não vai abandoná-lo? Ou você acha que isso pode ter um efeito mais negativo do que positivo para a imagem dele diante das eleições municipais e das próximas eleições também? 2 jargões populares aqui, Guilherme. Aquela história, não existe almoço grátis, e essa regra na política ela é fundamental. E segundo, uma hora a fatura chega, né? Bolsonaro, vamos fazer uma metáfora aqui com um ringue de boxe. Bolsonaro está nas cordas agora, né? Então, nas cordas em que sentido? Né? A Polícia Federal está avançando, ele está sentindo cada vez mais que em determinado momento pode vir a ser alvo ou não, a depender de como essa investigação avançar, de uma prisão, ainda que em caráter preventivo, algo nesse sentido. Então ele sente que isso é uma possibilidade que está mais próxima. Não estou dizendo que vai acontecer, nem que deve. Estou dizendo que pode ser que isso venha a acontecer. E aí o que ele está fazendo, o Guilherme? Ele está usando a velha estratégia, utilizar de um momento de fraqueza para tentar demonstrar força. Por isso que convocou esse ato dessa forma. Então todo mundo que de alguma forma tem uma fatura pendente com ele, e tem muita gente que tem fatura pendente com ele, está sendo cobrado. Tarcísio, Ricardo Nunes, nas alas aí de segmentos, né, de parte dos evangélicos, o Malafaia já disse que vai pagar o carro de som da Paulista através do movimento, porque não é de graça, né, e lá atrás muitos desses pastores também se beneficiaram diretamente da proximidade com o governo, né, certas figuras ligadas aí às Forças Armadas, que não estiverem nativas, certamente também serão cobradas, né, então acho que assim, o Tarcísio, ele não tem muita opção se ele quiser continuar dialogando com essa base, vamos dizer assim, bolsonarista, muita da qual elegeu ele para governador do estado de São Paulo. Isso é nítido, é notório. Então o Bolsonaro está cobrando a fatura de toda essa galera para poder ir para tentar demonstrar força diante de um momento de fraqueza política. Se vai conseguir, se não vai, essa é outra história. É óbvio, né? Seria muito ingênuo dizer, não vai dar ninguém. Não, vai dar muita gente, obviamente. O ex-presidente é a principal liderança política ao lado de Lula hoje no Brasil. Mas a questão toda é que eu acho que assim, esses figurões, esses aí estão sendo cobrados no reservado do WhatsApp, viu, Guilherme? Falando, então, ó, presença confirmada, né, bonitão? Isso, presença confirmada. É tipo assim que rola essa negociação, viu, Guilherme? Vamos acompanhar, né, os próximos episódios dessa longa série que se chama Eleições, Bruno Silva. E esse ano vai ter muita coisa divertida ainda, né? Aliás, há pouco, só fazendo um adendo aqui, né, Carol? Há pouco vocês conversavam com o Dário, que também cá entre nós, né? Para quem acompanha aí, tá bem soltinho nas redes sociais, né? Tá Olha, bem soltinho. Um vídeo mais interessante que o outro. A gente vai reunir aqui alguns compilados, não só dele, de alguns prefeitos da região que têm tido o mesmo comportamento na rede social e que há alguns anos a gente acharia impossível estar acontecendo essa informalidade, né? O que para muito eleitor eles adoram, viu? Tem gente que adora. É uma tentativa, né, Bruno, de dialogar com os jovens, com os usuários de redes sociais, né? Também. Opa, não só com os jovens, viu, Guilherme? Hoje em dia a galera tá nas redes, né? Já tá mais que provado que o pessoal usa muito mais a internet, celular para rede, para entretenimento, do que para outras coisas. Então a galera tenta entrar nesse meio porque sabe que é estratégico. O Boulos começou muito com isso na última campanha, conversando com a galera dos gamers, participando de podcast e tudo mais, para tentar entrar dentro desse universo. Aí todo mundo começa, né? Vamos platinar a cabeça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e por aí vai. Esse ano o Boulos apareceu novamente lá no Broquinho de Carnaval, tava todo soltinho. O pessoal vai, né? Eles gostam. O pessoal vai, né, Carol? Mas ano eleitoral, o pessoal né? vai. Também existe uma questão sobre quem é a pessoa, quem é o candidato, e no fim são as mesmas coisas, né? A pessoa do Dário é o prefeito que também é alguém que se expressa e pode brincar, também pode falar sério, enfim.
A internet veio para trazer esse plus para a gente, né? A gente vê o Tentar candidato de alguma todas as forma maneiras. humanizar, né, Carol? Tentar humanizar para chegar mais próximo, né? Essa que é a lógica também, né? Tá certo. Bruno, brigadão. Amanhã tem mais um cafezinho por aqui, tá bom? Combinado, gente. Um abraço grande para vocês e até. Até.